Primeira Reis, livro de Primeira Reis, capítulo de número 19, versículo 2. Amém? Perdão, igreja. 1 Reis 19, versículo 5. Vai dizer assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras, em brasas, e um jarro de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles então estão querendo tirar-me a vida. Só daqui em nome de Jesus. Irmãos, estamos diante de um texto que vai falar sobre um homem chamado Elias. Antes de eu contar para vocês como Elias foi parar debaixo de um zimbro e dentro de uma caverna, eu quero aqui expressar essa história primeiramente contando o que fez Elias querer parar. Certa feita, Elias se apresenta diante de Acabe, porque Acabe tinha dado as costas para Deus, porque ele se casou com uma mulher que adorava Baal. Ele se casou com uma mulher que, vamos dizer a verdade aqui, Jezabel era bruxa. Jezabel era o próprio cão. E isso fez com que Elias se corrompesse e abandonasse os seus princípios para seguir os princípios de Jezabel. E agora Elias vai se apresentar a Acabe, e Acabe vai fazer uma pergunta a Elias. E a pergunta é: por acaso você é o perturbador de Israel? Meu Deus. E Elias vai responder a ele: eu não. Perturbador aqui é você, que vem atormentando o nosso povo, que fez a gente virar, o povo virar as costas para Deus, porque a verdade é que o povo de Israel é escolhido. Isaías vai dizer que Deus fala que o povo de Israel, Isaías 43, Deus vai falar que o povo de Israel era o povo amado, que Deus zelava por Israel. Só que o povo de Israel era hipócrita. Letícia, por que você fala isso? Porque o povo de Israel, eles adoravam a Deus como conviam a adorar. Meu Deus! Você quer uma prova? Lembra quando Moisés guiava o povo? O povo reclamava que estava muito sol, muito calor, Deus colocava nuvem. Não satisfeito, o povo reclamava que estava muito frio. Aí Deus mandava uma coluna de fogo. Não satisfeito, o povo reclamava que estava com fome. E Deus mandava maná cair do céu. Mas nada satisfazia o povo de Israel. Até o ponto que eles vão reclamar tanto que eles vão fazer o Moisés ferir a rocha. Porque eles vão reclamar de sede. O povo de
E quando o mar está fechado, eles reclamam. Mas quando Deus abriu o mar, eles também reclamavam porque os egípcios vinham atrás. Esse é o povo de Israel. Eles nunca estão satisfeitos com nada. Só que agora a Bíblia me permite pensar que só sobrou Elias porque a outra metade que estava viva do povo de Israel começou a seguir Acabe e adorar Baal. Meu Deus, Não foi isso que eles fizeram? Certa feita, Moisés resolve subir ao monte para escrever os 10 mandamentos. Só foi o líder se retirar que Israel virou as costas para Deus. meu Deus. E eu fiquei pensando, pastora Célia, tá Moisés escrevendo: não matarás, não adulterarás. E quando ele chega no mandamento, não adorarás imagem nem a outros deuses, quando ele desce do monte, o povo de Israel está adorando o bezerro de ouro. Esse era o povo de Israel. Meu Deus. Deus tinha acabado de tirar eles de uma emboscada e eles viraram as costas para Deus. Meu Deus, olha. Só que agora só sobrou Elias. Aí Elias vai falar assim: olha, tu virou as costas para Deus e quebrou a aliança que tinha com ele. Mas para a gente ver quem é Deus mesmo, vamos fazer um duelo. Vamos chamar os profetas de Baal, que são muitos, Meu Deus. e eu sozinho contra eles. Vamos ao Monte Carmelo, e lá a gente vai sacrificar um novinho. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus vivo. Mas vamos fazer uma coisa: no sacrifício não vamos colocar nada que incentive a pegar fogo. Porque se fosse colocar algo, o povo ia falar que Elias manipulou o duelo. Aí o povo que adorava Baal vai começar a clamar os seus deuses, chamando ele para acender com fogo. Só que isso não vai funcionar. Eles começam a tirar sangue de seu corpo, a se mutilar, a se cortar e até mesmo querer tirar sua vida para os deuses dele responder com fogo. Mas eu gosto de Elias porque Elias é ousado. Glória. Elias vai olhar para ele e vai dizer assim: clama mais alto, Deus. gritem mais alto. Meu Deus. Eu acho que os teus deuses não estão escutando. Os meus filhos escutam até uma música de criança que vai falar sobre isso. E a música fala assim: será que o teu Deus foi ao banheiro? Será que o teu Deus está ocupado demais? E aí eles não respondem com fogo. Aí Elias vai fazer o seguinte: vai começar a falar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias vai fazer algo que me deixou maravilhado. Ele vai falar: vamos colocar água ao redor, porque a água pega fogo. E Elias só foi chamar o Senhor e Deus respondeu com fogo. Mas Isaías 43 ele vai dizer que Deus vai falar para o povo de Israel: não houve Deus que veio antes de mim, Meu Deus. e não haverá nenhum Deus que virá depois de mim. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que eu falo que quando o anticristo vier na terra falar que ele é Deus, é mentira. Porque o próprio Deus vai falar que depois dele não haverá nenhum Deus. E antes dele não houve nenhum Deus. E ele vai deixar isso bem claro, terminando a mensagem dele dizendo: porque antes que houvesse
Eu quero te dizer aqui que o diabo não tem poder de pegar o que é teu. Deus está dizendo: veio para minha mão e da minha mão você vai receber de volta. Porque não há ninguém que possa fazer escapar das mãos dele. E daqui eu já começo a profetizar algo. Talvez você chegou aqui hoje, como eu disse na consagração sábado, sangrando, doendo. Mas Deus, meu marido está lá fora. Deus, meus filhos estão no tráfico de drogas. E Deus está dizendo: não há nada que possa escapar das minhas mãos. Porque ele termina dizendo: porque operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir na tua casa? Quando ele decreta, ninguém tira. Quando ele ordena, ninguém toca. Porque operando ele, quem é o maluco de impedir? É sobre isso. Antes dele não vem, depois dele não virá. Quando ele ordena, acontece. E agora Elias, ele vai matar todos os profetas de Baal. Não vai deixar um vivo. E pela boca dele mesmo saiu dizendo: não deixe nenhum escapar. Só que agora a carne manipulado vai fazer Jezabel saber o que aconteceu no Monte Carmelo. Jezabel irada vai mandar um mensageiro até Elias e vai falar: Elias, se até amanhã ao meio-dia eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas, que eu morra. Agora o negócio estreitou para Elias, porque ele não está lidando com a carne. Agora ele está lidando com uma guerra maior. Ele está lidando com uma bruxa. E eu vou te perguntar aqui hoje: quem aqui já lidou com bruxo? Ninguém. Já? Quem aqui já lidou com feiticeiro? Quem aqui já lidou com macumbeiro? Eu falo isso com propriedade porque minha família tem igreja. Eu vou te contar um testemunho rapidamente, eu não vou fugir da palavra. Certa feita eu perdi meu avô no passado. Ele era um homem cheio de saúde. Um homem que você via, já tinha 60 e poucos anos. Mas ele fazia coisas que um menino de 20 fazia. Me casei e vim morar por Taquara. Passou-se meses. O avô começou a adoecer. Depois de semanas, começou a usar fralda. Como pode um homem cheio de saúde nessa situação? Foi um profeta. Pisou na sala dele e falou assim: pastor, debaixo do piso dessa sala foi feita uma obra de macumbaria que foi enterrada no local em que eu estou, com fruta, uma faca, num cesto. Ninguém sabia. Meu pai não sabia, minha mãe não sabia, eu não sabia, mas o meu avô sabia. E não contou para ninguém. Meu Deus. Aí você me pergunta, Letícia, quem fez essa obra? Foi a ex-mulher dele na época que eles eram casados. Macumbeira brava, mãe de santo. Hoje não tem perna. Mas eu te falo uma coisa: tem guerras que a gente entra, mas tem guerras que Deus que tem que entrar.
notícia assim que eu cheguei do culto de manhã, Esther. Minha mãe falou, fica calma, mas eu vou te dar uma notícia. Tô correndo pro teu pai infartado pro hospital porque teu avô morreu. Eu falei, eu vou ter que sair daqui agora porque a única pessoa que meu pai escuta sou eu. E eu olhei, eu saí de casa, falei, fica com as crianças e fui pro Gardênia. A atmosfera espiritual pesadíssima, pastor. Cheio de macumbeiro na casa. Com uma guia chegando aqui, pesava o pescoço. Eu cheguei na casa do meu avô. Isso não é se engrandecer, isso é testemunho. Minha mãe no hospital. Eu pisei na casa dele. Todo mundo teve que sair. Meu Deus. Eu entrei no quarto, olhei para ele, chorei, chorei, chorei. Falei, eu fiz o que eu pude, eu orei o quanto eu pude. Mas Deus não quis dar outra oportunidade. Anos que a obra de feitiçaria estava ali. Ele tinha anos para contar. Nem que a gente desenterrasse. Mas ele não quis tirar. Ele não quis, foi escolha. Ele sabia que estava ali. A esposa dele sabia que estava ali. E eles quiseram que permanecesse ali. E a casa é deles, isso é escolha. Ninguém pode quebrar piso de ninguém para tirar a obra que ele não quer. Aí, pastora, eu me lembro como se fosse ontem. Uma moto estacionada no portão da minha família. Só que o Rabecão precisava estacionar, Jorge. Falam que eu sou abusada, mas eu falo que eu sou sincera. Eu meti a mão na moto e falei, de quem é essa moto? Um cara cheio de guia, um demônio enorme no porto falou, tira a mão da minha moto agora e vem pra cima de mim. Meu irmão ia pra cima dele porque ele ia me bater. Eu cheguei pra minha mãe e falei, a atmosfera espiritual aqui tá muito grande. Eu vou falar uma coisa. E um dia ia ter 2 mortes. Ia ser meu avô e seria meu irmão. E eu vou te falar, pastora, se eu não tivesse ali, aconteceria pior. Porque minha mãe não estava. E a única cristã ali é ela. Fora ela, era eu. Letícia, o que você quer dizer com isso? Só pode falar quem lidou com feitiçaria sobre o que é. Não se meta com quem você não foi chamado. Sem Deus mandar você ir. Acabe foi contar para Jezabel. Jezabel é vingativa. Jezabel queria sangue. Tinha um profeta. Só queria, agora ele vai ter medo. Quem não teria? Imagina uma bruxa falando que vai te matar. Se você não tiver raiz, você vai ter medo mesmo. E Elias foge. Meu Deus, olha aí, ó. Só que fugiu de Agança. Ele vai parar debaixo de um pé de zimbro. E a Bíblia vai dizer que um anjo toca em Elias. E Deus fala, Elias, come, bebe. Tem comida na brasa para você. Olha isso, o anjo colocou comida na brasa para Elias. Tem água na botija. Glória. Levanta, Elias, porque ainda tem uma caminhada. Elias, tu não pode parar. Tu não pode desistir. E a Bíblia vai dizer que Elias come, bebe e caminha por mais 40 anos.
Elias vai cansar e vai parar debaixo de uma caverna. Só que, pastora, chega um tempo que Deus cansa de enviar anjos. Chega um tempo que Ele cansa de enviar serafins, querubins, Miguel, Gabriel. Ele cansa. Agora chegou a hora de Elias ter tete a tete com Deus. Deus vai descer na caverna, vai dizer que vai passar um vento. E Deus não estava no vento. Um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Mas quando passou uma voz mansa e suave dizendo: Elias, o que tu está fazendo aqui? Meu Deus! E a palavra aqui significa que Deus estava no ambiente em que Elias também estava. Porque se Deus não estivesse no mesmo ambiente, a pergunta seria: Elias, o que tu fazes aí? Mas olha, Deus, Elias, o que tu fazes aqui, Elias? Foi necessário Deus descer na caverna de Elias para falar: Elias, o que tu fazes aqui? Mas sabe o que me chamou a atenção nessa palavra? Era que Acabe outrora adorava a Deus. Acabe já foi israelita. Acabe já foi temente a Deus. E isso tudo, essa guerra toda começou porque Acabe quebrou a aliança com Deus. Meu Deus, é forte. E sabe quem queria matar Elias? Irmão. Porque Acabe era irmão, ele era israelita. Você pode ir lá para fora, mas você nunca vai deixar de ser de Israel. E você sabe o que me entristeceu? É que Elias aqui caiu em depressão por causa de um decreto de morte. Meu Deus. Hoje eu não vim pregar para você pular, sapatear, não. Hoje eu vim pregar para quem chegou aqui sangrando. Porque teve gente que chegou aqui falando: Deus, eu estou pedindo a morte. Eu estou querendo morrer porque eu não aguento mais essa calúnia. Eu não aguento mais essa perseguição. Vocês estão olhando para mim aqui nesse altar? Esse vestido bonito, sorrindo, mas só Deus sabe como eu cheguei aqui. Meu Deus, rapaz. Eu tive que sangrar para chegar aqui. Eu passei noites chorando para chegar aqui hoje. E o diabo falava para mim: liga para pastor e fala: não vou pregar, não vou pregar, não vou pregar. E Deus falou: tu vai pregar sim. Porque hoje eu vou descer na tua caverna e vou te levantar. Eu tenho dois filhos. Que se eu parar, Deus vai tirar ele de mim, vai me trazer de volta. Vem sangrando, mas vem. Vem chorando, mas vem. Tem pão, tem água, tem bandeja do céu para te alimentar. E Deus está dizendo para você hoje: o que tu fazes aqui? O que tu fazes nessa caverna? Glória a Deus. Eu vou te contar um testemunho. Glória a Deus. Em Aleluia. todas as minhas pregações eu falo que eu nasci no altar. Mas teve um tempo que eu resolvi sair. Jorge, se puder cortar depois. Te tira, mas da mão de Deus, quem vai te tirar? Da mão do diabo ele te arranca fácil, mas quando você está na mão dele, quem é o maluco de ir lá no céu discutir para te tirar? Não tira. É por isso que hoje eu vi com uma palavra em Isaías, pastor, que diz que Deus é o Deus do resgate. Meu Deus. Glória a Deus. Eu não estou te fazendo isso não, mas vira para quem está do teu lado e fala assim: Deus é Deus de resgate. Eu
até quando? Meu Deus. Glória. Vai ser fugitivo de Deus até quando? Glória, 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 glória. Até quando você vai se esconder? Deus. De Deus ninguém se esconde. Ele desce, nem que ele tenha que te machucar, mas ele te traz de volta. Irmãos, a palavra de hoje é essa. Glória a Deus. Talvez não é a palavra que você veio aqui querendo escutar, mas é uma palavra de reflexão. Para falar, Deus, eu cansei da caverna. Eu cansei de fugir. Cansei de sentir medo. Cansei de viver essa vida. Eu quero voltar ao que era antes. Eu quero voltar a profetizar como eu profetizava antes. Voltar a cantar como eu cantava antes. Pregar como eu pregava antes. Hoje Deus vai te resgatar dessa caverna. Teve um dia, pastor, que eu falei assim para Deus: Deus, eu queria voltar a pregar como eu pregava antes. Porque eu estava num ambiente tão depressivo que eu pregava para vocês, mas ficava perguntando a igreja toda se a palavra foi boa, porque eu não me achava o suficiente. E Deus falou assim para mim: não existe, estou falando assim, tem pessoas que precisam escutar, não existe pregar bem ou pregar mal. Esse negócio de fulano, eu preguei bem, fulano, não, isso é você se engrandecer, porque não é você que está pregando, não é você que está falando, quem fala é ele. Me desculpa, mas se você pregou mal, então é a carne. Porque quem fala é ele. Quem direciona é ele. Talvez você está aqui pregando, ninguém está fazendo nada, mas às vezes a palavra é para você que está falando, porque corta aqui primeiro. E quantas vezes não acontece isso nas nossas vidas? Eu falo por elas. Quantas vezes não vieram sangrando, mas vieram. Ninguém aqui tem casa de ouro, não, igreja. Todo mundo aqui tem uma luta dentro da sua casa. Todo mundo aqui vive uma guerra espiritual. Todo mundo vive. Ninguém aqui é mais que ninguém, não. Então, como já foi dito em um culto desses aqui, do pó nós viemos e do pó todo mundo retornará. Todo mundo é ser humano. Todo mundo passa luta. Mas o nosso Deus é o Deus que resgata.